Vamos estudar nesta aula as 7 regras de ouro para o estudo adequado da língua alemã. Ou seja, 7 regras para que você obtenha o máximo proveito no estudo da língua alemã. Então, sieben goldenen Regeln, tá? 7 regras de ouro para o estudo adequado da língua alemã. Vamos iniciar então o estudo dessas regras. Primeira regra: estude sempre os substantivos com o seu artigo e o seu plural. Então aqui nós temos aqui substantivos: homem, mulher, criança. Esse aqui masculino, feminino e neutro. Então o que diz aqui? Devemos estudar sempre os substantivos com o seu artigo. É essa palavrinha que está aqui no início. Der Mann, o homem. Die Frau, a mulher. Das Kind, a criança. E o seu plural. E aqui nós temos o plural. Die Männer, os homens. Die Frauen, as mulheres. Die Kinder, as crianças. Então, repetindo a primeira regra, estude sempre os substantivos com o seu artigo e o seu plural. Der Mann, die Männer, die Frau, die Frauen, das Kind, die Kinder. Né? E para nós saber se é um artigo, se é um substantivo ou não, basta observar aqui, primeira letra, sempre maiúscula. Tá? Vamos agora estudar a nossa segunda regra de ouro. Segundo, estude os paradigmas dos verbos fortes, dos verbos irregulares. Sempre todos os verbos são apresentados primeiro o infinitivo, depois o imperfeito e o particípio passado. Daqui saem todos as conjugações dos verbos alemães. Tá? Então, sempre apresentado desta forma. Primeiro o infinitivo, depois o imperfeito, pretérito imperfeito, depois o particípio passado. Então nós devemos sempre estudar os paradigmas dos verbos fortes. Aqui nós temos exemplo aqui de verbos fortes, que são os irregulares. Gehen, ir. Ging, ia, passado. Particípio passado, gegangen, ido. Gegangen, ido. Aqui outro verbo forte. Zwingen, forçar. Zwang, forçava. Gezwungen, forçado. Observação: muitos verbos compostos são conjugados como o verbo base. Então, muitos verbos compostos são conjugados como o verbo base. Esse aqui é um verbo composto. Rinta é o prefixo, né? Aqui o prefixo é B, né? Zwingen, né? Então, são verbos compostos, tá? Porque tem uma partícula aqui no início, aqui um prefixo, tá? Então, muitos verbos compostos são conjugados como os verbos base, ou seja, Hintergehen é conjugado como gehen, né? E bezwingen conjugado como zwingen. Então, hintergehen, enganar. Hinterginge, enganava. Hintergangen, enganado. Bezwingen, derrotar. Bezwang, derrotava. Bezwungen, derrotado. Repetindo então a nossa segunda regra de ouro. Estude os paradigmas dos verbos fortes, irregulares. Tá? E muitos verbos compostos são conjugados como verbo base. Agora a nossa terceira regra de ouro para o estudo adequado do idioma alemão. Né? Nas orações principais, que nós temos uma oração, tá? O verbo ocupa normalmente o segundo lugar. Então, quando nós tivermos uma oração, que é o caso aqui, né?
o verbo vai ocupar sempre a segunda posição, o segundo lugar. Aqui na frente do verbo sempre vai vir, provavelmente vai vir alguma coisa, né? Alguma palavra, tá? Então, nessas orações principais, ele vai ocupar sempre o segundo lugar. Aqui o erro típico aqui. Jetzt ich gehe nach Hause. Jetzt ich gehe nach Hause. Veja que o ich aqui, eu, né? Está no segundo lugar, né? Então está errado aqui. Isso aqui é um erro característico, né? Então nós temos aqui jetzt, primeiro a partícula temporal aqui, agora, e depois o verbo. Gehen ich nach Hause, né? Então agora eu vou para casa. Então a nossa terceira regra diz o seguinte, que nas orações principais sempre o verbo ocupa o segundo lugar. Tá? Gehen. Esta regra não é observada, contudo, quando a oração inicia com uma interjeição, o, auch, né? São interjeições, ou uma partícula modal intensificativa, que é o caso aqui de auch, tá? Uma partícula intensificativa. Então, essa regra não funciona aqui. Habe, que está na terceira posição, né? E bin, verbo bin, ser, estar, está na terceira posição. Então aqui, ich habe das Glas, ich habe das Glas Então, eu quebrei o vidro. Auch, ich bin gestern Abend im Kino gewesen. Auch, ich bin gestern Abend im Kino gewesen. Ich, auch, também fui. Bin, né? Bin gewesen. Fui ao cinema ontem. Gestern, ontem, ao cinema, im Kino. Então, recapitulando a nossa terceira regra, nas orações principais o verbo ocupa normalmente o segundo lugar. Tá? Quando tiver uma partícula interjeição, ou uma partícula aqui intensificativa, aí ele vai para o terceiro lugar. Tá? Não funciona, essa regra não é observada nesse caso. 4. Na oração secundária, o verbo normalmente ocupa normalmente o último posto, ou seja, se posiciona no final da frase. Então nós temos aqui a oração principal e aqui nós temos a oração secundária. Ich weiß, dass morgen ans Meer fährt. Eu sei que ele vai amanhã para o mar. Então, oração principal, oração secundária. Então, na oração secundária, o verbo ocupa normalmente o último posto, fica no fim da frase. Aqui nós temos duas orações, né? Eu sei, e aqui que ele vai amanhã para o mar, né? Então, das morgen ans Meer fährt. Então, quando nós temos uma oração secundária, né? O verbo se posiciona no final da frase. Aqui o erro típico aqui, ó. Ich weiß, dass fährt morgen ans Meer, né? Tá errado. Então esse verbo ir, né? Fährt vai sempre no final quando nós tivermos uma oração secundária. Vamos estudar agora a nossa quinta regra de ouro para termos um estudo adequado da língua alemã. Quando a oração secundária precede a oração principal, né? Normalmente a oração secundária vem depois da oração principal, né? Mas quando ela preceder a oração principal inverte o sujeito e o verbo. Veja aqui, nós temos a oração secundária precedendo a oração principal. Né? Wenn es morgen schon ist,
fahren Sie ins Gebirge. Tá? Então, se o tempo estiver bom amanhã, eles irão para as montanhas. Ou seja, a ordem normal seria, eles irão para as montanhas se o tempo estiver bom amanhã, né? Então, fahren Sie ins Gebirge, wenn es morgen schon ist. Tá? Mas quando então a oração secundária estiver antes da oração principal, né? Essa oração secundária que estiver antes da principal, vai ocorrer uma inversão do sujeito e o verbo, né? Não é Sie fahren, é fahren Sie ins Gebirge, certo? Então essa era a nossa quinta regra de ouro. Agora a nossa sexta regra de ouro. Na presença de um verbo modal, verbos modais, né? Nos tempos compostos, em vez do particípio passado, se usa o infinitivo e o verbo modal vai para o último lugar da frase. Aqui o erro típico. Er hat es nicht gedurft kaufen. Verbo dürfen, modal, segundo modal, ele vai para o final, vai para o último lugar na frase. Tá? E aqui nós não usamos o infinitivo. Nós não usamos o particípio passado, né? Caracterizado, particípio passado caracterizado pela partícula G, né? G na frente, né? Então nós não usamos o particípio passado, usamos o infinitivo. Então, er hat es nicht kaufen dürfen. Ele não pode comprar isso, tá? Aqui está errado. Er hat es nicht gedurft kaufen. Está errado, porque usou o particípio passado, tá? E não colocou o verbo modal no final da frase. Então, o correto é er hat, que é um tempo composto aqui, né? Hat, né? Verbo ter. Er hat es nicht kaufen dürfen. Então, recapitulando essa sexta regra de ouro, na presença de um verbo modal, dürfen, é o nosso exemplo de verbo modal, nos tempos compostos, hat, kaufen, né? Tempo composto, em vez do particípio passado, gedurft, se usa o infinitivo, né? Kaufen, e o verbo modal vai para o último lugar na frase. Sétima e última regra de ouro. Na presença de um verbo modal, quando nós tivermos um verbo modal utilizado em um tempo composto, tá? Usado num tempo composto, aqui, hast, machen, wollen. Na oração secundária, aqui secundária e aqui a principal, a ordem a ser respeitada é a seguinte. Verbo auxiliar conjugado, hast. Infinitivo do verbo, machen. Infinitivo do verbo modal, wollen. Então, aqui está o erro típico. Maria erzählte, dass du es nicht gewollt hast zu machen. Ou seja, Maria disse que você não quer fazer isso, né? Maria erzählt, Maria disse, das que, né? Dass du es nicht hast machen wollen. Não quer fazer, machen, isso, né? Não quer, significa a tradução de wollen, não quer. Machen, fazer isso, né? Então, regra de ouro, né? Quando nós tivermos um verbo modal utilizado num tempo composto, né? Na frase secundária,
nós usamos sempre primeiro o verbo auxiliar conjugado, depois o verbo principal e depois o verbo modal. Então essas eram as nossas 7 regras de ouro para o estudo adequado da língua alemã. Vamos recapitular rapidamente. Primeiro, estude sempre os substantivos com o seu artigo e o seu plural. Die Man, die Männer. Estude os paradigmas dos verbos fortes, que são os verbos regulares. Tá? O infinitivo, o imperfeito e o particípio passado. Por exemplo, gehen, ging, gegangen. Nas orações principais, o verbo ocupa normalmente o segundo lugar. Tá? Jetzt gehe ich nach Hause. Na oração secundária, o verbo ocupa normalmente o último posto, ou seja, se posiciona no final da frase. Ich weiß, dass morgen ans Meer fahrt. Quinto, quando a oração secundária precede a oração principal, esta última, a oração principal, inverte o sujeito e o verbo. Wenn es morgen schon ist, fahren Sie ins Gebirge. Sexto, na presença de um verbo modal, nos tempos compostos, em vez do particípio passado, se usa o infinitivo, e o verbo modal vai para o último lugar da frase. Hat es nicht kaufen dürfen. Sétimo, na presença de um verbo modal utilizado em um tempo composto, na oração secundária, a ordem a ser respeitada é a seguinte: verbo auxiliar conjugado, depois o infinitivo do verbo e depois o infinitivo do verbo modal. Maria erzählt, dass du es nicht hast machen wollen. Então, essas são as nossas 7 regras de ouro para o estudo adequado da língua alemã. Tente decorar estas regras, tá? E assim você vai ter um máximo proveito no estudo da língua alemã. Até a próxima aula.